uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo da nossa série Vamos Falar sobre Eletrotécnica. Hoje apresentando o tema sobre o impacto no profissional da área pós-formação e as possibilidades no mercado de trabalho. Os nossos bate-papos são organizados pelo curso técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, sendo uma conversa informal e descontraída para troca de experiências e informações. É um prazer tê-los aqui, a participação de todos é muito importante. Agradeço ao nosso palestrante por ter aceito trazer esse momento para nós, essas informações e experiências, aos professores presentes, aos nossos alunos, ex-alunos e todos os convidados. Já aproveito para frisar que vou colocar no chat o link para o cronograma dos próximos eventos. Também está na tela o link aí embaixo da apresentação. Para organizar a noite de hoje, convido o professor Moisés para nos passar algumas informações. Em seguida, faremos a apresentação do palestrante para iniciar a sessão. Por favor, professor Moisés, a palavra está contigo. Obrigado, professor Marco. Então, boa noite formal, né? Uma boa noite especial aí aos professores, aos estudantes, aos visitantes externos, né? Sintam-se acolhidos e abraçados pelo IFRS. Lembrando, né, que é um encontro, um bate-papo entre amigos que gostam da eletrotécnica, da eletricidade, né? Esse evento é vinculado a um projeto de extensão do nosso campus, onde o objetivo principal é discutir, é conversar, é levar conhecimento não apenas técnico, mas amplo da profissão de eletrotécnico, né? Em relação às perguntas, ficam à vontade, podem escrever no chat, o nosso palestrante vai abrir blocos para perguntas, interações, dúvidas, então fiquem à vontade para participar, é para ser um bate-papo. Vamos manter os microfones desligados, né, para dar um fluxo melhor de informação. Caso surja alguma dúvida, algum questionamento, comentário, sugestão, crítica em relação ao que for abordado nessa noite, sintam-se à vontade, entram em contato via os canais de comunicação do Instituto Federal. A nossa programação é de aproximadamente 90 minutos, né? Ao nosso palestrante, o Geiso, já fica aqui o agradecimento, o registro, né, em compartilhar conosco os conhecimentos, em disponibilizar um pouquinho do seu tempo para nós conversar sobre eletrotécnica. Então, um agradecimento formal. Para quem ainda não conhece o campus Ibirubá, fica aqui o convite, venha conhecer a nossa infraestrutura, nossos cursos, né, venha estudar conosco, cursos técnicos aí, de nível tanto integrado, subsequente, superior, pós-graduação. Já agradeço a presença de todos, obrigado, né? Retorno a palavra ao professor Marco, que conduzirá o nosso bate-papo de hoje. Um bom evento para todos nós. Muito obrigado, professor Moisés. É um prazer que trazemos o nosso palestrante de hoje, o técnico em eletrotécnica Jason Salvador, formado pela Universidade de Passo Fundo em 2011, é sócio-diretor da JC Indústria de Painéis Elétricos Instaladora Limitada, a EletroHelp, de Passo Fundo, atuante no mercado de eletrotécnica e sistemas de segurança desde 2001. Então, atende aqui o norte do estado e mesmo fora do estado, no setor de elétrica industrial. Também foi instrutor de eletricidade industrial no Senai de Passo Fundo de 2011 a 2013. Então, nós temos, eu vou fazer alguns avisos antes de dar o início dessa palestra. Eu coloquei no chat um link para que todos vocês façam a marcação da presença no nosso bate-papo de hoje, e também haverá um campo para comentários e sugestões. Então, fica aberto para vocês clicarem nesse link do formulário de presença para marcar mesmo que vocês participaram desse evento e nos dar um retorno do que vocês têm achado do evento de hoje e dos eventos passados. Então, fica à disposição de vocês esse link. Também o cronograma está lá para os próximos eventos.
e o e-mail para contato, caso desejem entrarem em contato para qualquer informação. Então, agradeço a todos pela presença, principalmente ao nosso palestrante de hoje, e eu passo a palavra, então, para o Jason, para nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. Por favor, Jason, a palavra está contigo. Ok. Boa noite a todos, novamente. Também gostaria de agradecer formalmente essa oportunidade de, como técnico, poder trocar algumas ideias e dividir algumas experiências com os futuros técnicos em eletrotécnica, em especial aí o Moisés, pela lembrança. Espero contribuir, pessoal, com as minhas informações e realmente, se tiverem questionamentos ao longo da nossa conversa aí, que eu puder compartilhar e que puder agregar para vocês, fiquem à vontade, por favor. Então, como o coordenador falou, meu nome é Jason Salvador, eu tenho 43 anos e sou de Mato Castelhano, uma cidade próxima aqui de Passo Fundo, tá? Formado no ano de 2011 na Universidade de Passo Fundo. Trabalho na EletroHelp, uma empresa que eu idealizei no ano de 2001, na qual hoje eu sou um dos sócios, né? E a gente atua no setor de eletrotécnica e sistemas de segurança. Eu respondo pela parte de eletrotécnica, enquanto o Cassiano, que é o outro sócio da empresa, responde pela parte de segurança. Eu fiz meu curso na UPF, considerava na época uma boa instituição, e de fato, né? E, como eu falei antes, eu concluí ele em 2011, e eu tive uma ótima experiência lá. O curso contribuiu muito para a minha vida profissional e, paralelamente a isso, a vida pessoal, né? O corpo docente que eu tive lá foi uma coisa que me inspirou muito e uma coisa que eu levo para a vida até hoje, né? Profissionais que, além de serem professores, também tinham a oportunidade tinham ou tiveram a oportunidade de trabalhar na área elétrica, no seu dia a dia, né? Nesse caso aqui, vou fazer um gancho aí com o Moisés, que eu conheci trabalhando na Eletrontech, né? Ele trabalhava e estudava, né? Simultaneamente, e eu acho que esses profissionais que agregam um embasamento teórico forte e que botam literalmente a mão na massa, ou que tiveram a oportunidade de botar, hoje talvez não consigam mais, são profissionais diferenciados, e foram vários professores assim que eu tive que me instruíram, me instigaram e me inspiraram a seguir no ramo da eletrotécnica. Eu agreguei, pessoal, então, esse conhecimento de uma maneira natural, até porque eu já trabalhava na área, então, o que eu aprendia durante as aulas, eu conseguia associar durante o trabalho, né? E os acontecimentos iam acontecendo simultaneamente, né? Eu acho que acabava se tornando, então, um pouco mais prático, um pouco mais palpável para quem já trabalhava na área do que para quem era novo. Em contrapartida, quem era novo tinha uma vantagem também, que já tinha o contato com o aprendizado da maneira correta. Não precisava, às vezes, reaprender uma situação, não precisava, às vezes, perder um vício que se tinha de determinadas coisas que se faziam da maneira errada. Então, tanto para quem trabalha na área como para quem não trabalha, né, eu acho que é uma boa opção a realização desse curso. Foi para mim, vou citar exemplos ao longo da nossa conversa, acredito que não é diferente aí no campus de vocês, até porque no Instituto Federal a gente tem
a informação que a gente tem é que uma instituição muito, muito boa, superior, inclusive, a que eu me formei. O que me instigou a fazer o curso de eletrotécnica? Em 2008, a empresa dava os primeiros passos no setor da elétrica industrial, que é uma coisa que me chama muita atenção e que eu gosto muito de trabalhar até hoje. Até então, a EletroHelp trabalhava basicamente com conserto de máquinas elétricas, na parte de rebobinagem, né? Motores, transformadores, rotores, né? Isso era um mercado que vinha se saturando e que vinha se desvalorizando, né? Então, como o Moisés falou no início quando ele introduziu o encontro, falando que às vezes o pessoal acaba não concluindo o curso porque está num trabalho que te dá um valor, um retorno financeiro, eu estava nessa situação. Eu tinha uma situação financeira razoável, estava seguro dentro das minhas possibilidades, mas não via possibilidade de crescimento naquela atual situação em que a EletroHelp se encontrava. E existe uma máxima que diz que uma empresa ou um profissional que não está crescendo, ele está morrendo, né? Então, aquilo me incomodava. Para ingressar no industrial, primeiramente eu procurei o Senai como uma situação mais rápida para resolver a minha falta de capacitação, principalmente na parte ali de acionamentos elétricos, né? Na parte de elétrica industrial. Terminando o Senai, logo após eu ingressei no técnico em eletrotécnica. O Senai foi em 2008, técnico em eletrotécnica em 2009. Em 2011, eu retornei novamente para o Senai, não mais como aluno, mas como professor. E fiz isso com muita propriedade, né? Com muita segurança, claro, porque senão não teria feito, né? Eu já tinha alguns anos, né, quase 10 anos de prática, né, nesse meio tempo, e o curso de eletrotécnica, então, foi espetacular para mim. Foi um curso que eu aproveitei cada vírgula, como dizia um colega meu, um curso que eu saía de noite com o caderno embaixo do braço e aplicava de dia, né? Então, a EletroHelp passou de uma empresa que tinha 4 colaboradores, né, para uma empresa que hoje tem 20, né? Ainda é uma empresa humilde, né, mas tudo mudou muito, né, em relação ao início. E nos primeiros 9 anos, né, em relação aos segundos 9 anos, né, vamos dizer assim, que hoje a gente está com 19 anos, a diferença foi muito grande, né? E eu relaciono a isso ao aprendizado, à rede de contatos que eu fiz, né, com o curso de técnico em eletrotécnica, a segurança que eu obtive com o aprendizado que eu consegui agregar nesse curso. Então, as coisas começaram a acontecer, né, quando eu me formei no curso. E não apenas quando eu me formei, durante a caminhada ali de formação, desde o início, né, eu comecei a notar que aquilo caberia muito bem para mim, Jason, como pessoa, como profissional de técnico em eletrotécnica, e também para a empresa, a EletroHelp, da qual eu estava à frente. Eu relacionei alguns tópicos aqui, pessoal, para a gente ir conversando, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta já para ir fazendo, ou alguma curiosidade aí, por favor, né, fiquem à vontade. Pessoal, o que o curso representou para mim? E tenho, assim, certeza que não foi só para mim, eu não vou me balizar somente no Jason, mas em outros colegas que estudaram comigo e que hoje
eu encontro no mercado de trabalho, e também outras pessoas daí do curso aqui de Passo Fundo, que fazem o estágio, ou fizeram o estágio de eletrotécnica aqui na EletroHel. Tá? Alguns pontos que eu relaciono para vocês que foram um divisor de águas, tá, na minha vida. Tá? A inclusão da minha classe profissional num conselho de classe, tá? Um número de registro, né, do profissional técnico em eletrotécnica Jason Salvador. Isso foi bem importante para a empresa, foi uma das coisas que logo que eu me formei, eu comecei a utilizar, assim, meio que instantaneamente, né, fornecer um trabalho para um cliente, fornecer um documento, um termo de responsabilidade técnica. Isso foi uma coisa que me marcou, não só para o ego de fornecer lá, na época era uma ART para o técnico, hoje é uma TRT, mas para o próprio desenvolvimento, para a própria vida da empresa, né? É uma coisa que antes a gente não tinha possibilidade de fazer, a gente tinha que procurar profissionais da engenharia, né, para isso. A gente ainda precisa hoje de profissionais da engenharia, eu acho que isso tem que ser uma troca entre o técnico e o engenheiro, mas realmente obter o meu registro, né, num conselho de classe, na época era o CREA, hoje é o CFT, né, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, foi muito importante, né. Então, semanalmente, hoje, emitir as TRTs fazem parte da minha realidade, né? E isso também me abriu possibilidade de trabalhar em locais, em empresas que só me possibilitariam entrar lá se eu fornecesse esse documento. Fornecer o documento não quer dizer fornecer apenas o papel com uma assinatura, mas realmente assumir, né, a responsabilidade técnica de maneira responsável sobre o trabalho, sobre, enfim, o serviço que eu forneci para ele. O embasamento científico, que eu já falei anteriormente, o embasamento teórico sobre coisas que a gente já fazia, mas não sabia por que fazia, também foi outro ponto que eu pretendo enfatizar, porque o que aconteceu quando eu detive esse conhecimento? Poder de persuasão, né? Poder conversar com o cliente, poder convencê-lo e mostrá-lo, né, de maneira clara por que as coisas precisavam ser feitas de uma maneira e não de outra, né? Ter a certeza, ter a possibilidade de ofertar uma solução para um cliente, fazendo um dimensionamento correto de uma situação, de um equipamento, né, fazendo a sugestão de uma solução talvez diferente da que ele estava buscando, mas com a certeza matemática de que o que você está falando está correto. Outra coisa muito importante, pessoal, que os professores nos colocaram em contato na época, foi com as normas técnicas pertinentes a cada ramo, a cada segmento da eletrotécnica, né? Isso para mim era uma coisa muito difícil, muito obscura, como empreendedor e como estar à frente de uma empresa, e na época eu trabalhava sempre no operacional, né? Saber se eu poderia fazer de uma maneira e não de outra, saber se eu poderia orçar de uma maneira e não de outra. O mercado de trabalho, ele recicla pela capacidade, ele recicla pelo preço, né? E hoje muito a questão do preço está em orçar de uma maneira correta. Às vezes você precisa conversar com o cliente e ter conhecimento para explicá-lo que o seu orçamento está mais caro porque você está atendendo a uma condição técnica que o teu concorrente não está atendendo. Ou o seu orçamento está mais barato porque você não precisou usar um artifício
que o teu concorrente usou, porque você prova técnica e matematicamente que você pode trabalhar dessa maneira e não de outra. Eu vou ilustrar um exemplo para ficar mais claro, pessoal. A gente tem trabalhado forte na parte de montagens elétricas de unidades de armazenamento de grãos, no setor do agronegócio, que é um setor que está trazendo muito eletrotécnico para trabalhar. É um setor que eu digo para vocês, deem atenção para ele, porque é um setor que paga bem, tá? E está trazendo, levando muitos profissionais para lá. Muitos que fizeram estágio aqui na EletroHelp foram direcionados, às vezes por indicação nossa, às vezes por indicação da UPF, para trabalhar nesse ramo. Mas, enfim, estávamos concorrendo com 3 empresas para montar uma unidade, desde o dimensionamento da parte do transformador, da subestação de energia, e a partir dali, a unidade completa. O cabo alimentador de baixa tensão, o QGBT, o CCM, a instalação dos circuitos de iluminação, comando, SPDA, aterramento, e aonde que estavam as disparidades de preço nesse projeto? Na subestação de energia, né? Das 3 empresas, 2 ofertavam uma subestação de 500 kVA e uma ofertava uma subestação de 300, tá? Que era a EletroHelp. Ou seja, nós tínhamos uma proposta mais enxuta para ofertar a mesma solução. Como que isso se desenrolou? O que a gente precisou provar? A gente precisou pegar todos os levantamentos de cargas, mostrar essa compatibilidade para o cliente, de que a carga que ele tinha instalada e que a previsão de ampliação que ele tinha não necessitava uma subestação de um porte de 500 kVA. Ou seja, matemática pura, pessoal, que é a elétrica, né? Eu vejo que a elétrica é muita matemática. Claro que o cotidiano, as experiências, os precedentes que você vive, né, te dão embasamento, te dão mais segurança no que você está ofertando, né? Mas a matemática da coisa, a matemática do trabalho é muito importante. No desenrolar, a gente acabou fechando com o cliente, né? A unidade está rodando com segurança, e isso é uma coisa que jamais passaria pela cabeça do Jason, eletricista, que não tinha a formação de eletrotécnica. Se vocês me perguntarem se quando eu saí do curso eu tinha condições plenas de fazer isso, eu não tinha. Mas eu tinha 70% do caminho trilhado. Eu já sabia a quem procurar, eu já sabia aonde estudar, eu já sabia o que perguntar. E melhor, quando eu tinha uma conversa técnica com um profissional a quem eu pedia suporte e ajuda, eu entendia os termos técnicos que ele estava falando. A gente já falava a mesma língua. Então, o eletrotécnica me deu essa possibilidade. Então, tudo isso para ilustrar esse ponto que foi do conhecimento que eu agreguei lá. Também, pessoal, noções básicas de desenho técnico também é uma coisa que me faltava muito, né? Noções da parte de eletrônica, que é uma coisa que eu não gostava e tinha mais dificuldade. Ou seja, o curso pincelou, né, vários nortes pelos quais eu acabei procurando, pós-formação, me aprofundar. Mas, como eu falei, eu tinha já o caminho trilhado, eu já conseguia enxergar um horizonte diferente do que eu enxergava antes. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, eu acabo falando aí. Não sei se o assunto está interessante, se alguém quiser interagir, mudar o rumo da conversa, aí estamos abertos. Boa noite, seu Jason. Boa noite. É Eliezer. Tudo bem? Aluno Eletrotec no IFE. Tudo bem. Eu tenho uma dúvida para fazer com o senhor aí, em relação a que o senhor falou que o senhor palestrou aulas no Senai, né? Certo. O senhor precisa ter alguma formação diferente, além do eletrotécnico, para ministrar essas aulas na instituição?
Não. Com o curso de técnico em eletrotécnica, já é possível ministrar as aulas no curso de eletricidade industrial e eletricidade predial. Claro que, provavelmente, no Senai de cada local, de cada cidade, você vai passar por um procedimento de seleção, que foi o que eu passei lá na época, né? Então, acredito que continue na mesma situação. Perfeito, obrigado. Ok. Só para complementar sobre o Senai, aproveitando que o colega perguntou, o Senai é uma instituição que eu tenho muito carinho, pessoal, e ele não, claro, não se compara um curso lá com o técnico em eletrotécnica, mas eu diria que eles se complementam, tá? Falando do eletrotécnica, de uma pessoa que está voltada, vamos supor, e motivada a trabalhar com montagem de painéis elétricos, por exemplo. Eu tive colegas que saíram da eletrotécnica e foram para o Senai para estudar. Colegas que eram meus colegas e acabaram voltando meus alunos, porque eu já tinha uma estrada antes, né? Então, era muito claro no Senai que a pessoa que vinha do eletrotécnica, ela chegava voando, ela tinha um conhecimento muito apurado, né? Então, eu acho que é válido as duas situações. Se algum dia alguém quiser fazer, antes ou depois do curso, alguém que não vá sair para uma engenharia, de repente, né? É válido também, pessoal. São cursos muito específicos e cursos curtos e que eles calcados muito na prática e que eles vêm em encontro àquilo que a eletrotécnica ensina também no curso, enfim, nos 2 anos de curso. Eu também gostaria de colaborar, porque tenho um carinho muito grande pelo Senai, né? Desde a da minha formação lá de integrado. Então, eu gosto muito do integrado, né? Porque em 94 o Estado fez uma parceria com o Colégio Estadual de Erechim, a IDE Tedesco Reale, em parceria com o Senai. Então, eu sou lá do integrado, fiz o meu eletrotécnica lá do integrado até. E também fui professor do Senai, e então eu tenho muito carinho pelo Senai. E nessa fala do Jason, eu recordei, né, histórias e é exatamente isso. Eu sempre digo assim, o Senai, ele treina, né? Ele tem uns cursos mais específicos, mais curtos, mais rápidos, para jogar esse profissional já no mercado de trabalho, bem direcionado. Então, ele é um outro, é o nosso irmão técnico, a gente não vê como disputa e jamais vamos ver isso, é nosso irmão do conhecimento técnico, mas ele é mais treino, né? Porque mais intensificado aquele conhecimento, já joga a pessoa no mercado de trabalho. E o curso de eletrotécnica, por isso que são 2 anos, por isso que você estuda lá matemática, gestão, inglês técnico, porque vai formando esse profissional para que no final do percurso ele escolha uma das áreas, que é várias áreas da eletrotécnica, escolha uma e consiga, assim, desenvolver. Então, eu sempre digo, nós, Instituto Federal, Campus de Birubá, com o curso de eletrotécnica, formamos profissionais para atuar na eletrotécnica. E o Senai, ele capacita, ele treina, aprimora esse profissional do mercado de trabalho. Então, também compartilho do pensamento do Geis, que eles se complementam, sim. E é importante nós, da área, ter esse entendimento. Quando conversar com as pessoas, ou quando ter que defender um lado, uma posição, são 2 instituições em prol da sociedade, da formação técnica, da qualificação técnica, do aprimoramento técnico para a sociedade, com perfis diferentes. Um perfil mais rápido, mais focado, mais intenso, e um outro mais formador, o leque é maior, por isso que temos o registro, né? Por isso que no final a gente consegue se cadastrar, né? Se associar, vamos dizer assim,
no Conselho Federal dos Técnicos e, a partir dali, ser um responsável técnico. É bem por aí, Moisés. Ouvindo você falar, eu vou tentar ilustrar também de uma maneira diferente isso. Quando eu ingressei no Senai para aprender, eu tinha condições de montar meus primeiros quadros elétricos, de trabalhar nas minhas primeiras obras, minhas pequenas obras de eletricidade industrial, né? Mas eu era limitado, né? Por quê? Eu montava o painel, mas eu não sabia projetá-lo adequadamente. Eu não sabia dimensioná-lo, não sabia dimensionar o barramento, eu não sabia dimensionar todos os componentes que iam lá. Eu não sabia dimensionar o condutor que vinha da subestação de energia até esse painel, né? Eu trabalhava em cima de informações fornecidas por tabelas, né? Tudo muito genérico, tudo muito de uma forma assim prática demais, né? O Senai me deu esse pontapé, esse empurrão inicial e torno a dizer, é válido, é importante. Mas o curso de eletrotécnica, agora eu vou falar da cadeira de instalações elétricas, que também tive um profissional que me inspirou, como eu falei antes, tá? Quando eu comecei a fazer dimensionamento de cabo, quando eu comecei a fazer cálculo luminotécnico, o mundo começou a se abrir, o mundo profissional, vamos dizer, começou a se abrir para mim, porque serviços que antes eu não tinha capacidade de fazer, eu dizia simplesmente eu não faço, ou perdi o sono, eles começaram a acontecer naturalmente. Eu sabia que era possível fazer, né? Então, a eletrotécnica, diferente daí nesse caso no Senai, nos prepara para essa situação realmente mais técnica, mais profissional, vamos dizer assim, mais complexa, né? Então você deixa de apenas lá instalar a eletrocalha, acomodar os cabos, fazer as conexões, e você começa a dimensionar a eletrocalha em cima de um fator de agrupamento, de um fator de temperatura, de uma queda de tensão relacionada com a distância. Ou seja, você trabalha em cima de uma situação de projeto e execução, né? O Senai vai te dar plenas condições de executar, ele vai te preparar, mas entendam que o eletrotécnica foi o que me deu essa capacitação, e foi o que levou a EletroHelp hoje. A gente é uma empresa humilde, com certeza, mas estamos fazendo agora em novembro uma obra em Mato Grosso, município de Canarana, né? E assim a gente já fez também em outros estados aqui do sul, e está atendendo a região norte. Por o dia a dia, cada vez me dá mais segurança no que eu faço, tá? Mas os primeiros passinhos para fazer isso foram após a minha formação de eletrotécnica, né? Em 2016, a gente participou de uma licitação aí de uma integradora grande da região aqui de Aves, e foi muito interessante, porque nós somos uma das empresas que está trabalhando lá até hoje, né? E o fato de eu poder emitir as ARTs, as TRTs, foram decisivas nesse processo, porque em cima disso existia, além, claro, da responsabilidade, como eu falei, propriamente dita, sobre aquilo que eu estou fazendo, existia a questão de custos, de terceirizar isso para uma engenharia. Então, isso veio da eletrotécnica, né? A parte de execução, a parte mais prática, agregada pelo Senai. Então, de maneira nenhuma, substitui o outro, né? Um curso muito mais, claro que se vocês me pedissem, Jason, o que eu devo fazer primeiro? Com certeza, pessoal, invistam num curso de eletrotécnica, é um curso mais completo, muito mais completo. A partir daí, se você quiser direcionar para um local, algum setor, procure o Senai, que é também maravilhoso.
Alisson, pode fazer a pergunta, por favor? Boa noite, aqui ainda não cumprimentei. E a minha pergunta é o seguinte, ao palestrante Jason, como foi a aceitação do seu público, de uma maneira geral, da sua empresa, depois que você teve a formação completada de eletrotécnico? Lhe pergunto isso porque hoje eu percebo algumas situações que os tomadores de serviço estão procurando saber qual é a especialização do profissional que ele está contratando. Por exemplo, nós somos estudantes da área de eletrotécnica, então muitos trabalhos que surgem vêm alguns questionamentos, algumas informações que as pessoas pedem. Ah, você se especializou em que área, em que segmento, qual é o teu nível de conhecimento, né? Mesmo estando ainda em sala de aula, mas no meu caso também já trabalho em campo, há em torno de 2 anos aí na área de elétrica. Então gostaria de saber como é que é essa aceitação, como é que foi a sua aceitação, a aceitação do seu público no momento que você saiu da sala de aula e foi trabalhar como eletrotécnico formado. Certo. A minha situação, talvez ela seja um pouco particular. Espero que eu consiga ter absorvido a tua pergunta, senão a gente retoma. Mas eu já empreendia e já estava trabalhando na minha empresa quando eu fiz o curso há 9 anos, né? Então, eu acabei não tendo que buscar um emprego em outra empresa. Mas para as empresas que eu prestava serviço, tá? Como que foi isso? O que aconteceu? Alguns trabalhos que a EletroHelp não fazia, a EletroHelp começou a fazer logo após a minha formação, né? Nesse momento, o meu público me questionou, né? Pô, mas você não fazia esse trabalho, você está terceirizando, contratou alguém. Aí foi quando eu coloquei a situação da minha formação técnica. Então, para mim, para EletroHelp, o curso foi, assim, como uma virada de chave, né? Ele foi muito importante, ele foi muito bem aceito pelos meus clientes, até porque eles precisavam de serviços que a gente não conseguia prestar. E a gente tem uma premissa aqui de fidelizar os clientes. Te digo que esses serviços que a gente não prestava e começou a prestar, a coisa não aconteceu de um dia para o outro. Como eu falei no início, anteriormente na conversa, eu tive as noções, eu tive os parâmetros e de como fazer e onde procurar e para quem recorrer, mas o curso me direcionou para aquilo que eu busquei lá. No meu caso, que foi a eletricidade industrial, que é uma coisa que aqui dentro da empresa, até então, nós trabalhávamos na parte de rebobinagem, mas em campo, na parte de instalações elétricas industriais, né, eu não tinha chão, né, eu não tinha suporte. Então, a aceitação minha e de outros profissionais que eu tenho aqui na empresa, que são eletrotécnicos também, foi uma coisa, assim, muito, muito rápida, muito natural, né? Porque realmente a gente estava dentro da empresa, a empresa estava andando e estava precisando daquilo. Então, aquilo realmente foi uma girada de chave. Vejo outros colegas, talvez isso também seja importante na resposta dessa pergunta, que hoje eu tenho contato, que estudaram comigo, que não tinham conhecimento nenhum na área, que entraram na eletrotécnica, porque a área despertou a atenção deles e resolveram trabalhar na área. Tá? Alguns colegas se perderam durante esse percurso. Eu acho que isso é normal, não só para a eletrotécnica, como qualquer outro curso, você começar a fazer e você não achar que aquilo é o que você realmente gosta. Mas os colegas que não tinham conhecimento e que despertaram interesse pela eletrotécnica, tá? Hoje eu posso relacionar aqui de 7 a 8 profissionais que estão em Passo Fundo, estão bem colocados, né?
felizes e bem remunerados. Hoje o pessoal está trabalhando em empresas de nome relevante aqui em Passo Fundo. O que eu tenho para te dizer do início, tá? A maioria deles, né, por a gente ter um relacionamento e por saber que eu já trabalhava na área há um tempo, acabava me procurando para tirar algumas dúvidas. E o pessoal dizia, e eu também procuro outras pessoas quando tem dúvidas, isso é uma roda que gira, né? E eles me diziam, pô, o curso não nos passou isso, o curso não nos preparou para isso, né? Mas, com a eletrotécnica eu consegui entrar. Por exemplo, um exemplo aqui, BS Bios, aqui em Passo Fundo, né? Por ter a eletrotécnica, eu estou aqui dentro, mas agora eu não tenho a condição para fazer, né, o que o meu setor pede de mim, né? O que acontece? A pessoa acaba tendo que procurar, tendo que buscar, e se ela realmente está focada naquilo, ela vai acabar preenchendo os requisitos que aquela vaga precisa, né? Mas a aceitação aqui na nossa região, ela é boa, do técnico em eletrotécnica. Quanto à questão de experiências profissionais, o que eu posso te dizer? Quando aqui na empresa a gente abre uma vaga de seleção, até a última foi para montador de painéis, tá? A gente contratou também um técnico em eletrotécnica, tá? Porque eu sei o que o curso faz, né? Eu sei que o cara que vier aqui, ele vai ter uma noção do que é um contator, para que serve o disjuntor motor, para que serve o relé térmico. Ele não precisa entrar aqui sabendo, né, projetar o painel de cabo a rabo, resolver toda a situação. Eu não vou colocar ele no setor de painéis como coordenador, ele vai entrar como auxiliar e vai trilhar o caminho dele. Então, a aceitação aqui na nossa região do técnico formado contra a pessoa que não tem ainda nenhum tipo de qualificação é muito boa, e existe uma diferença assim, bem relevante em relação a isso. Até aqui nos processos de contratação, que somos uma empresa pequena, né? Eu acho que, falando aí de empresas maiores, a coisa começa a tomar mais corpo ainda, né? O pessoal acaba buscando, com certeza, quem tem um currículo melhor. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Conseguiu sim, Jason. Eu fico muito agradecido pela tua explicação aí. E é mais ou menos isso que realmente eu particularmente tenho percebido na área que eu estou atuando agora, né? As pessoas também estão tendo uma boa aceitação com relação ao eletrotécnico e ao cursando, né? O profissional que está cursando também na área, né? As pessoas também olham com bons olhos isso, né? Que é se capacitar no mercado de trabalho é algo que hoje em dia se tornou essencial, né? Então, veio bem a calhar as tuas palavras, sim. Hoje, no quadro da empresa, no quadro geral da empresa, e avaliando ela de fora, eu não veria um crescimento se eu não tivesse feito esse curso. A gente terceiriza alguns serviços aqui na EletroHelp para engenharia, porque realmente, assim como o Senai é diferente da eletrotécnica, a eletrotécnica é diferente da engenharia, né? A gente terceiriza porque a gente precisa de serviços cujas atribuições são pertinentes apenas a um engenheiro, né? Mas 90% das soluções são resolvidas por nós mesmos. Até boa parte dos projetos são realizados aqui na EletroHelp e revisados depois, revisados e balizados e assinados pela empresa de engenharia que a gente terceiriza, né? Então, eu não veria como a EletroHelp ter crescido nesse tempo sem eu ter feito a eletrotécnica. E digo mais, não veria, talvez até ela tivesse sobrevivido nesse tempo, sem eu ter feito essa qualificação, sem alguns colegas que estão aqui que trabalham no operacional melhor do que eu ter feito essa qualificação, né? Eu digo assim que todo mundo tem que fazer o seu dever de casa, né? Porque, como a gente já falou antes, eu acho que nenhum curso vai te largar pronto. Você precisa buscar, você precisa esquentar a cabeça, né?
Você precisa olhar o teu objetivo lá na frente e ver que o curso pode te levar a isso. E assim, o curso abre valorosas portas. Ele é um curso de duração pequena, é um curso rápido para ser feito, o curso de eletrotécnica, e assim, ele foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Se alguém gosta do ramo da elétrica e está com alguma dúvida sobre fazê-lo ou não, dou a maior força, sabe? Não daria se não tivesse feito tão bem para mim, né? Então, eu acho que é válido a qualificação, sim, e a aceitação vai ser boa, pessoal. As possibilidades do mercado de trabalho, eu vou falar pela nossa região aqui, que é onde eu moro, tá? Vamos dizer assim, primeiro para quem pretende trabalhar para uma empresa. Tá? Tenho colegas, pessoas que fizeram estágio aqui na EletroHelp, que trabalham na parte de hospitais. Passo Fundo é muito forte nisso, em toda a manutenção de equipamentos e as próprias instalações, na parte da indústria, isso mais forte do que todos, né? A demanda cada vez maior, né? Com parênteses desse ano da pandemia, mas a demanda cada vez maior requer profissionais qualificados, e esses profissionais qualificados, pessoal, eles são os escolhidos e são os mais bem pagos, né? Então, vale a pena esquentar a cabeça, né? No setor, pessoal, do comércio, nos supermercados, no shopping center, tenho colegas que trabalham nessa parte também, na manutenção elétrica. No setor do agro, pessoal, é um setor que eu falei com vocês antes que merece atenção, tá? Foi um setor que alavancou a nossa empresa também, falando da parte ali de armazenamento de grãos, a parte da integradora de aves, parte de bacia leiteira, a parte de pivôs de irrigação, parte da eletrônica embarcada nas máquinas agrícolas. É um setor, pessoal, que hoje agrega muito valor, é um setor que também tem pago bem aos técnicos, tá? A gente, inclusive, às vezes disputa algumas vagas aí, alguns técnicos com esse setor aí. É um setor que merece atenção para quem gosta, né? E para quem quer empreender, tá? Eu sou meio tendencioso para essa parte, assim, tenho essa veia, né? Vai fazer quase 20 anos que trabalho, né? Enfim, pela minha empresa. Eu acho que o leque se abre mais ainda, porque tudo aquilo que o coordenador do curso falou no início da conversa, que a eletrotécnica pincela ali durante o curso, ela te dá noções de tudo, você tem todos esses caminhos para você percorrer, né? Se você gosta de eletrônica, se você gosta de eletrônica de potência, se você gosta de sistema elétrico de potência, se você gosta de instalações elétricas, de eletrônica digital, você tem todos esses caminhos para seguir, né? E para o empreendedor, pessoal, que estiver disposto a assumir efetivamente responsabilidade sobre um trabalho, né? Puxar para si, diz, não, eu respondo, eu garanto, eu considero isso. O profissional que estiver disposto a trabalhar fora de horário, né? Não durante toda a vida, mas o profissional que tiver a disponibilidade de atender situações emergenciais, principalmente de empresas, né? O profissional que buscar a qualificação, né? O profissional que resolver esquentar a cabeça pelo cliente, buscar soluções pelo cliente, esse cara vai ter o lugar dele no mercado, pessoal. Hoje a gente tem grandes empresas de elétrica, a gente tem o profissional, aquele que não se qualifica, que não quer esquentar a cabeça, que acha que sabe tudo, né? E tem aquele cara que se qualifica, que fica ali no meio termo. Eu acho, pessoal, eu vejo, pelo menos para o ramo das empresas, que as empresas que estão entre a empresa macro, né, e o pequeno, ela tem muito trabalho, assim. Então fica a dica aí para o pessoal da eletrotécnica que quiser empreender, bota sangue nos olhos aí, como diz o ditado, busca dentro do curso aquilo que te chama atenção, se prepara para aquilo, monta uma estrutura material básica, pessoal. Vou dizer para vocês que eu comecei com uma maleta de ferramentas e uma prensa para tirar rolamentos, né? Não que eu queira ser a inspiração de alguém, mas comecei com muito pouco, né? Então,
é esse pouco que é necessário aí para vocês que gostam da elétrica, com a vontade de empreender ou de trabalhar para uma empresa, com o empurrão que o curso vai dar para vocês, trilharem a vida de vocês e terem um sucesso aí profissional. Pessoal, se quiserem fazer mais alguma pergunta aí sobre o que a gente conversou até agora, os professores também, né, quiserem conduzir aí a situação. Eu teria uma, Jason. Ok. Assim, uns 2 anos atrás, aqui em Birubá, abriu um curso no Senai de Birubá, aqui de eletricista industrial, né? Daí eu me informei, fui ali, né? Tá, inscrição, valor, tudo, é um valor meio acessível, era 4 meses de curso e 6 parcelas, né, para pagar e tudo. E botei meu nome na lista ali para esperar e tudo, né? E foi, eu acho que eu fiquei mais ou menos, acho que uns 6 meses esperando e não teve gente suficiente para abrir o curso, né? No caso, no final de tudo, acabou ficando só eu ali de inscrito, né? Aí até o diretor dali do Senai, na época, ele me disse que aqui em Birubá eles investem mais tornearia mecânica e fundição, né? Mas eu fiquei curioso, assim, mas com uma indústria grande assim, isso seria a mesma coisa em Passo Fundo também? Será que o pessoal terceiriza muito essa parte? A indústria não se interessa em investir numa carreira de uma pessoa assim interessada no eletricista industrial? Olha, eu te digo que não. As turmas que eu ministrei em Passo Fundo, nossas turmas eram de 25 alunos, todas tinham classe cheia, né? Inclusive, aqui na EletroHelp, os nossos técnicos sempre estão direcionados para o Senai, né? A empresa paga o curso de eletricista industrial ou de predial, dependendo onde ele vai trabalhar, né? Mas aqui em Passo Fundo, te digo que tem uma fila de espera, tá? Como o professor falou ali, faz um tempo que eu estou fora do Senai, até porque eu não consegui conciliar mais, chegou um ponto que isso era inviável. Senai, trabalho, família, isso não era mais viável. Mas existia fila de espera aqui em Passo Fundo, para você conseguir fazer o curso. As empresas aqui costumam investir mais, acredito que seja diferente da tua região, né? Aqui em Passo Fundo a gente tem uma empresa forte aqui nesse ramo, que é a Automaçu, às vezes a metade da turma era deles, né? Aí vinha gente da Agro Daniele, vinha gente da Perdigão, vinha gente de frigoríficos da região, então eu acredito que seja diferente aí da tua região. Pode falar, professor. Eu posso falar também, porque como eu vim até de outro estado, né, então eu tenho essa visão também diferente, e eu tive que reconhecer como é que era o ambiente aqui da nossa região, aqui de Birubá e das cidades vizinhas, e é uma infelicidade ter que admitir que as empresas e muitos empresários, não todos, óbvio, mas muitos aqui da cidade e das cidades vizinhas não valorizam o técnico como deveriam. Porque como o nosso palestrante, o Jason, estava dizendo, né, em Passo Fundo eles acabam sendo disputados. Em São Paulo, o pessoal sai no tapa para contratar esses técnicos para montar obras e fazer instalações na indústria, e a procura por esse profissional de Senai e de eletrotécnico é muito grande, porque nós temos muitas indústrias e todas as indústrias precisam de uma manutenção, de uma instalação, de uma ampliação, automação. Então, tudo isso tem uma demanda muito grande e o profissional é valorizado. E isso realmente eu notei aqui, acho que o Juliano e o Moisés podem comentar mais, mas eu pude notar sim que aqui na cidade e nas cidades vizinhas existe uma visão errada do que é o técnico. Mas não é para desanimar, porque vocês, com a formação de vocês conseguem também trabalhar em outras cidades, outros estados, até outros países. Isso não é problema. Então, não façam um curso, formem, que não vai ser perdido, vai ser uma grande vantagem, como o Jason estava dizendo, né? Isso vai transformar a vida de vocês.
Eu não sei se o Juliano ou o Moisés podem comentar alguma coisa aqui da região sobre o assunto. Boa noite, pessoal. Eu acredito que essa questão, ela é uma questão, assim, é uma falta vai pela falta de conhecimento, né, do setor na nossa região. E isso é uma coisa cultural que acredito que vai mudando com o tempo, né, e até faz parte do nosso trabalho mudar isso. Acredito que à medida que os nossos alunos vão se formando e tomando seus postos no mercado de trabalho, essa cultura vai se alterando. Por quê? Porque o pessoal começa a ver o trabalho diferenciado desse pessoal que tem conhecimento técnico, e aí com isso começa a mudar. Então, eu acredito que muito parte daí também. Nós não temos, o nosso próprio instituto não é conhecido na região, apesar de nós estarmos aqui há alguns anos já, mas tu fala para as pessoas não conhecem, não sabem do que se trata. Ainda hoje que eu digo, nesse ano, no ano passado, as pessoas ligam para lá pedindo do processo seletivo e perguntam quanto que tem que pagar, qual é a mensalidade. Então, essa realidade a gente tem que mudar, isso é uma coisa que se constrói aos poucos, e eu acho que é uma cultura que ela vai se alterando à medida que as pessoas vão entrando no mercado de trabalho e mostrando o seu diferencial. A partir daí a gente consegue mudar um pouco isso, Sei que o Moisés tem uma coisa. Assim como nós professores, nós instituto, nós, ou vocês alunos, também tem um papel nisso, de mostrar o que é o instituto, mostrar o que é a profissão do eletrotécnico, o quanto vocês estão aprendendo, o quanto vocês se diferenciam dos outros profissionais. Então, nós temos que fazer esse papel também de conscientização e de esclarecimento, porque às vezes a pessoa acha, você vai fazer técnico, então eu tenho aqui minha batedeira para você consertar. Então o pessoal acaba confundindo as coisas, misturando o que é um técnico em eletrotécnica do que é aquela lojinha que conserta eletrodoméstico. Então isso acaba acontecendo sim, às vezes um profissional aqui, que nessas empresas das máquinas agrícolas, às vezes os profissionais que montaram a empresa, a indústria, que trabalham lá, eles têm uma visão do campo, uma visão de mecânica, e acabam não tendo esse esclarecimento da eletrotécnica. Então acaba que atrapalha um pouco essa inserção no mercado. Mas isso, como o professor Juliano estava dizendo, isso tende a mudar. Então, à medida que nós estamos trabalhando, que vocês estão formando, essa visão vai sendo corrigida. É a nossa esperança também. Eu concordo com o que os professores falaram. De maneira nenhuma, pessoal, vocês devem desanimar de uma caminhada de vocês por uma situação em que se encontra o mercado, Porque a vida, o caminho de vocês é só de vocês, Isso que o professor falou, de ir mudando, acontece porque são justamente as palavras que ele falou. Quando você mostra que você é diferenciado, quando você mostra um pouquinho mais de conhecimento, a pessoa te olha com outros olhos, Ela, poxa, não sabia disso, Quando você usa um termo técnico que uma pessoa não usaria, quando você dá uma explicação um pouco mais técnica, quando você apresenta um orçamento de uma maneira bem apresentada, então você tem que procurar cada vez mais se diferenciando, Isso não quer dizer ser melhor ou menosprezar os outros profissionais, mas cada um tem que buscar o seu objetivo,
Então, outra coisa que o professor falou e o coordenador falou que encaixou muito bem, pessoal, quando eu ilustrei que eu estava naquela fase da empresa que eu estava, entre aspas, estável, que eu trabalhava com rebobinagem e tal, mas que eu não via crescimento, eu me sentia assim, um arrumador de coisas, né? Pô, o que eu sou? Eu pensava, eu sou um arrumador de coisas, de equipamentos, né? Então, se afastem disso, né? Vocês não podem ser um puxador de fio ou um passador de instalador de eletrocalhas. Você pode fazer isso tranquilamente, como eu faço até hoje, mas você faz com propriedade no que você está fazendo. Você é o cara que não é só o instalador, né? Então, eu acho que o mercado absorve isso, pessoal. Absorve. Ficar estagnado, né, é muito pior, com certeza. E duas dicas, né, também, para não, vamos ficar esperando o mercado mudar. É claro que se você ficar esperando, você vai ficar demonstrando o teu conhecimento, você vai ficar buscando o teu lugar ao sol. Mas como o professor falou, tem outros lugares para trabalhar, pessoal, tem muito lugar para trabalhar, né? Então, a gente às vezes tem que ampliar nosso campo de visão. E a questão do empreender também, pessoal, não sei como é que é a região de vocês, mas talvez essa questão também seja interessante, né? Caso o mercado não imediatamente não te dê o valor ali que seja merecido, né? Até comentar aqui que o próprio Jason falou que a empresa dele está fazendo obras e painéis para outros estados, até para o norte do país, né? Então, vocês veem que no país todo existe uma demanda por esse profissional, esse técnico em eletrotécnica que tem o conhecimento de como fazer as coisas, como calcular e fazer direito e com o menor preço. Porque é diferente do, eu sei fazer isso, porque eu já vi fazer, porque eu estou seguindo essa tabela, do eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. Então, essa diferença é muito importante, e essa diferença, como o Jason estava dizendo, é o que, às vezes, determina a seleção entre uma empresa e outra, né? Então, às vezes, vocês montaram uma empresa para estar propondo um valor para uma obra de uma licitação, de uma construção de uma outra empresa. Então, você saber exatamente o que você está fazendo, o que você pode fazer, até onde você pode ir, isso faz completamente a diferença no final. Perfeito, perfeito, professor. A gente fez essa obra agora de novembro em Canarana, no Mato Grosso, mas a gente já mandou painéis para o Paraná, a gente mandou painéis para o Tocantins, para Mato Grosso do Sul, para Brasília, muito painel para pivô de irrigação naquela região, silo. Então, o que o cliente no caso, o cliente nesse caso era uma fabricante de pivôs, o que a cliente nos dizia? Olha como a eletrotécnica foi importante para mim. A rede de contatos foi feita no curso, né? Conheci as pessoas que trabalhavam lá. As pessoas experimentaram fazer conosco um trabalho. Aí, pegando o gancho do que o coordenador falou ali, de um custo mais enxuto, porque nós éramos uma empresa menor e com um eletrotécnico fazendo os projetos, com custo de valor de hora bem mais baixo, né? O pessoal nos passava a aplicação. Temos uma bomba de 200 HP para funcionar numa tensão trifásica 380, né? Então, a gente tinha que dar solução para o cliente. Opa, o que vamos usar lá? Vamos usar uma compensadora, vamos usar uma soft starter, vamos fazer um sistema de bloqueio para não trabalhar no horário de ponta, porque lá a energia vai ser muito cara, vamos fazer um banco de capacitores para corrigir esse fator de potência. Ou seja, tudo isso, pessoal, digo para vocês de cadeira, tá? Eu tive contato com tudo isso que eu estou falando no curso, tá? Torno a dizer, não aprendi tudo lá, 100% não, mas o curso me ensinou que eu precisava fazer isso e aquilo, e me deu o norte. Aí, obviamente, as coisas que eu fui me familiarizando e precisando, a gente vai buscando. Então, realmente, o professor, o coordenador, ele tem toda a razão no que está falando, e se qualificar é muito importante, pessoal, assim, e quando você demonstra
esse teu conhecimento, que você consegue externar isso, ver o teu trabalho acontecendo, o teu trabalho sendo realizado, você vê a obra que você idealizou, desde da tomada de energia lá na concessionária até o último circuitinho de comando lá da unidade, é muito gratificante, pessoal, é muito gratificante. Então, quando me convidaram para falar da eletrotécnica, eu até aceitei, porque eu acho que como isso fez muito bem para mim, tudo que faz bem a gente deve dar continuidade, deve falar, né? O curso foi transformador, acho que eu já falei isso, é um período curto de tempo, é um curso denso, né? Tem muita coisa ali para você aprender, mas você vai direcionar depois a tua capacidade, o teu tempo, para onde você julgar mais importante. Esse é um ponto que às vezes a pessoa está fazendo o curso e ela espera que vá formar sabendo tudo. Então, isso não acontece no técnico, isso não acontece na engenharia. A gente só vai acrescentando mais conhecimento. Isso tudo são várias etapas, né? A gente vai fazendo, cada vez vai construindo um muro, né? Vai fazendo esse muro cada vez mais alto para montar a nossa base, montar o nosso conhecimento para atuar no setor. Então, não existe nenhum curso que vai te preparar para você saber tudo, porque o conhecimento é tanto que não é impossível. Não existe uma pessoa no mundo que saiba tudo. Então, por isso que a gente tem o técnico, tem engenharia, tem mestrado, tem doutorado. O que é isso tudo? É você afunilando o quanto que você está aprendendo. Então, você está aprendendo muito mais sobre um determinado assunto. Então, a gente sempre tem que ter essa noção de que, quando a gente está fazendo os nossos cursos, nós estamos aprendendo a aprender. E nós estamos formando a nossa base de conhecimento para conseguir evoluir a partir dali. Então, quando você terminar o técnico, você vai ter aprendido muita coisa, mas, na verdade, ainda faltam coisas para você aprender, por isso que tem o estágio, por isso que você vai trabalhar e você vai se especializando naquele setor onde você está trabalhando. Então, é muito importante que a gente busque o conhecimento. Não adianta falar, agora formei e nunca mais vou estudar. Não existe isso. Então, nós professores, o Jason ali trabalhando com a empresa dele, nós estamos sempre tendo que buscar o que tem de novo. Deixa eu buscar um livro que me aprofunde em um determinado assunto, eu quero projetar tal coisa, não sei direito como é que eu faço isso. Então, a gente está sempre buscando em livros, em outros profissionais, em cursos, como é que nós podemos evoluir, como é que nós podemos aprender mais sobre cada um desses assuntos para melhorar nós como pessoas e como profissionais. Então, se você simplesmente parar e falar, agora já estudei 2 anos, não quero nunca mais fazer uma conta, aí você vai parar na empresa, você vai parar no seu salário, você vai parar na sua vida. Então, você não vai conseguir subir de cargo, fica tudo muito mais difícil. Então, se você começa a demonstrar que você sabe mais, que você tem mais capacidade, você vai sendo valorizado. Se a empresa onde você está não valorizar, você trabalhando lá e mostrando que você sabe mais do que eles estão te valorizando, outra empresa, um cliente dessa empresa, acaba notando que, poxa, esse cara aqui é um cara bom, ele está trabalhando aqui, ele sabe bastante do assunto. Muitas vezes você está trabalhando numa empresa, um concorrente, um cliente vai lá e te contrata com salário melhor. Então, isso é muito comum de acontecer no mercado. Então, às vezes você está lá triste que, estou aqui, o chefe não quis me dar aumento, não quis me promover. Continua trabalhando com afinco, continua querendo aprender, continua tentando fazer as coisas da melhor forma possível, porque mesmo que esse chefe não esteja vendo, alguém está vendo. E você vai ser fisgado, você vai ser pescado dessa situação por uma melhor. Então, é aquela história de quando uma porta não abre, uma janela abre. Então, é só ficar ligado
e se a gente continuar fazendo a nossa parte, buscando fazer o nosso melhor, essas coisas acontecem. Então, é natural. Isso acontece aqui na empresa, coordenador. Tu falou dos clientes contratarem os funcionários. A gente preza muito o pessoal que tem aqui na empresa, os nossos colegas, tanto que tem um funcionário que está aqui desde o primeiro dia que a empresa abriu, né? E outros têm 10 anos, 12 anos de empresa, e vamos supor, eu tenho 4 ou 5 coordenadores aqui que a gente valoriza muito, e volta e meia a gente tem que disputar ele com clientes aí, né? A gente tenta valorizar o máximo que a empresa tem condições de valorizar, né? Mas quando ele vai trabalhar num cliente 1, 2, 3 vezes, ou relação de anos de serviço que a gente tem com clientes, eles acabam fazendo ofertas, né, para o pessoal ir trabalhar lá. Então, é bem isso, faça a sua parte, se balize pelo melhor, não se balize pelo pior, que o retorno vem. E a questão de estar sempre aprendendo também é fantástica, você aprende a aprender, como o coordenador falou, e mesmo assim, pessoal, com tudo que você precisa aprender depois de sair do curso, se você olhar tudo que a resolução lá do eletrotécnico te dá de atribuições para fazer, é fantástico, tá? Esse ano um pessoal me procurou aqui para ministrar curso de NR10. Eu falei, eu acho que isso não é possível, né? Aí liguei para o CRT, Conselho Regional dos Técnicos aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal me mandou a resolução completa e até anotei aqui, provavelmente vocês têm mais conhecimento do que eu, o pessoal que está estudando aí, 074 de março de 2019, né? É possível sim, e muitas outras atribuições, pessoal, que até esse ano eu nem sabia, né? Quando o técnico desmembrou do CREA ali, parece que as atribuições, inclusive, aumentaram. É muito interessante, pessoal. Então, vejam esse documento para vocês verem como esse posto, essa profissão, o que ela te dá de atribuições, tudo que é possível você fazer, né? Achei muito interessante e achei interessante ilustrar isso para vocês agora. Mais dúvidas, pessoal? Vamos aproveitar esse momento, essa troca de experiências e informações do nosso bate-papo. Eu teria uma. Assim, Geison, a nossa área, hoje, principalmente a área industrial, ela está em constante mudança sempre tecnológica. Aí você enfrenta muito essa dificuldade desse aumento tecnológico, você está sempre buscando conhecimento, como é que é aí? Sim, é constante. Como é que é teu nome? Sidney. É constante, Sidney, essa situação. É aquilo que a gente falou antes de buscar o conhecimento contínuo, né? Por exemplo, quando a gente requer uma automação mais complexa, né, aqui na empresa, a gente tem profissionais direcionados para cada parte. Tem o técnico de rebobinagem, tem o montador de painéis, tem o instalador industrial, né? Tem a pessoa que orça, né? Mas quando a gente precisa de uma automação muito complexa, por exemplo, eu recorro a um técnico em eletrotécnica que não trabalha aqui na EletroHelp, né? Então, isso é constante, né? Você procurar trabalhar com material novos, com equipamentos novos, com máquinas novas que as empresas adquirem, né? Então, a gente nunca deixa de atender, mas tu sempre tem que estar buscando aí um conhecimento, sempre tem que estar aprimorando suas técnicas. E o legal é que isso é cumulativo, né? O que você não sabe hoje é o que você sabe amanhã, e aí você vai buscar outro conhecimento e você acaba tornando tua bagagem mais robusta, tudo vai ganhando corpo. Mas te digo que sim, viu? Desde que a gente começou a trabalhar com industrial, é um aprendizado constante, né? A gente procura resolver o máximo de situações por aqui, mas quando não é possível, a gente recorre a um especialista, né, naquele segmento para nos ajudar. A parte tecnológica é muito interessante, né? A gente
um montador autorizado Schneider. É uma linha de produtos que eu sempre gostei muito e sempre quis trabalhar, e hoje a gente consegue, né, trabalhar com eles. Então, você tem muito suporte também com os fabricantes, né? Quando você tem uma empresa parceira, assim, você tem lá todo um setor de engenharia que dá suporte. Esse pessoal é muito flexível, eles estão lá para ajudar, sabe? Hoje tu tem muitos manuais disponíveis na internet também, então a coisa acaba sendo um pouco mais fácil. Se você tem uma noção do que você quer procurar, né, do que você precisa procurar, você consegue resolver as situações, né? Eu vejo bem diferente de quando eu comecei lá na Industrial, né, toda essa informação que a gente tem hoje não era tão acessível, sabe? Então, por exemplo, lá você tem lá um controlador de demanda, um controlador de fator de potência, uma programação de um CLP, mas se você sabe lá o que é o controlador de fator de potência, o que é o controlador de demanda, o que é o CLP, né, o que ele está controlando, né, você consegue resolver. Se não por você, né, você vai conversar com o técnico que tem mais conhecimento, você vai procurar ajuda e vai ter condições de levar a solução para o cliente, né? Claro que aquela pessoa que olhar para o componente e não tiver ideia do que ele seja, fica um pouco mais difícil, né? Mas não é esse o caso, né, de quem faz o curso aí. E claro que às vezes a gente ainda se perde um pouco, mas respondendo a tua pergunta, sim, vou te dizer que constantemente tu precisa tá buscando aí aprendizado. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta aí, né? Eu não falei, pessoal, todos os segmentos que a empresa trabalha, mas a gente faz aqui na oficina a parte de rebobinagem de motores, conserto de máquinas elétricas, em geral, né? Na parte de segurança, que é o sócio que responde, ele trabalha na parte de câmeras de monitoramento, sistemas de alarme, controle de acesso e energia fotovoltaica. Então, o eletrotécnica na nossa placa, né, é uma coisa que eu sempre vi, depois que eu terminei o curso, que cabia muito bem, né, porque na eletrotécnica você tem todo esse leque, né, e o pessoal que passa aqui pela empresa tem contato com tudo isso e é muito, muito legal, né. Então, só para ilustrar no que a gente trabalha, né, se tiverem alguma pergunta também relacionada a esses trabalhos aí, a gente tenta responder e ajudar. Essa questão da atualização tem que ser constante, né, porque a todo momento surge um produto novo, surge um problema novo que não existia. Então, essa questão antes a gente não tinha fotovoltaico. Agora, a quantidade de sistemas fotovoltaicos que tem instalados por aí. Então, isso abriu uma oportunidade nova, tanto para quem instala, para quem dá manutenção. Então, é um problema que não existia antes e que quem tem uma base consegue se adaptar muito mais rápido, né? Então, tem toda essa questão do conhecimento. Então, não existia quem sabia tudo. E aí a pessoa tinha uma base do conhecimento, surgiu esse produto novo, esse problema novo, e aí quem tem a melhor base consegue se adaptar mais rápido. Mais dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma curiosidade? Quer saber alguma informação? Jason, e também tem a questão, no mesmo gancho aí, né, do conhecimento e da tecnologia, tem a questão também do outro lado, né, o cliente nosso hoje, ele também está mais inserido em conhecimento, não digo conhecimento, eu digo informação. Então ele busca informação cada vez mais rápido, e aí sim vem, né, ao encontro da tua fala, de nós, do outro lado, como técnico, estar preparado para atender esse novo cliente que está muito mais informado do que antigamente. Muito pertinente a tua colocação, Moisés, né? Hoje, se você falar alguma coisa que você não tem certeza ou que você não sabe, você está dando um tiro no pé, porque é tudo
instantâneo, né? Ele busca a informação na hora, né? Isso é uma coisa que digo para vocês que tem que estar bem preparado mesmo. Vamos ilustrar num exemplo prático, né? Quando você for formular um orçamento para um cliente, independente da área que você for atuar, ou, não vamos falar de orçamento, porque fica mais direcionada para a parte do empreendedor, ou você for fazer um relatório para o teu supervisor, você precisa antecipar as perguntas que essa pessoa vai fazer para você, né? Se você está redigindo, relacionando elementos, fatores, passando informações, né, seja para um relatório, para um orçamento, e a pessoa te perguntar qualquer coisa relacionada àquilo, e você não souber, né, fica difícil, né? Principalmente em se tratando de você convencer, em você mostrar que aquilo é necessário, seja para um supervisor ou seja para um cliente, né? E se você passar a informação errada, o cliente pesquisa. Eu vou ilustrar uma situação, pessoal, que cabe bem nisso que o Moisés falou, e também foi uma situação em que o profissional da EletroHelp e um profissional de uma montadora lá de secadores estavam em reunião com o cliente, né? O fornecedor lá do equipamento dizia que o motor lá, que era um motor de 125 CV do equipamento, precisava partir com um inversor de frequência, né? O eletrotécnico da EletroHelp falou que não, ele podia partir esse motor com uma soft starter, e isso ia reduzir o custo dele lá em R$3.000 para o acionamento desse motor de 125 CV. O fabricante batia na tecla que não, que tem que ser um inversor porque são normas de fabricação. O técnico em eletrotécnica aí pediu, não, tudo bem, mas agora vamos entender por que precisa o inversor, né? Você vai precisar de controle de rotação, existe processos de secagem diferente para o soja, para a granola, para o trigo, ou você simplesmente precisa partir esse motor e ele vai ter uma rotação fixa, né? Aí o fabricante, não, nosso equipamento tem rotação fixa, o motor já é parametrizado para isso. Aí, mas então por que você precisa de um inversor se você não precisa de variação de rotação? Enquanto o pessoal conversava, né, o cliente procurava as informações no notebook dele. Tipo, foi instantâneo, né? Então, a informação encontrada bateu ali com o que o técnico da EletroHelp falava, né, que se você não precisa de controle de rotação, você não precisa de inversor, você parte de uma software. É uma coisa básica, né, pessoal? Uma coisa que, vamos supor, primária, mas para o cliente que é leigo, isso não é básico, né? Então, ele buscou informação na hora. Vem em encontro a isso que o Moisés falou. Hoje, o acesso à informação, com certeza, está ali para todo mundo. Acredito que até em sala de aula, não sei como é que é isso, Moisés, mas se é permitido, né? Mas o acesso vem muito fácil e vem como uma ferramenta quase, né? Acredito eu. Hoje você coloca no Google, né? Você tem muita informação disponível. O problema é que você tem que saber filtrar também, porque tem muita besteira junto. Exato. Então, nós temos que ter o conhecimento para saber filtrar o que está errado do que é bom. Então, mas a informação está toda lá disponível, porque o que antigamente nós dependíamos de receber um datasheet, um databook do fabricante, para olhar o manualzão, procurar lá na página tal, que aí eu vou descobrir como é que usa esse equipamento. Hoje em dia você joga no Google, já sabe, já tem toda a informação lá, já tem um vídeo no YouTube te mostrando como é que faz. Então, fica muito mais prático. E para complementar também, eu sempre digo para os meus alunos, Jason, exatamente isso. A informação, ela está de graça. Ela está no Google, está no computador, está na rede. A informação, ela está muito fácil. Eles estão ali dentro do Instituto Federal buscando conhecimento. Pegar essa informação que está disponível e transformar essa informação em conhecimento técnico. É por isso que estão ali conosco, construindo junto, eu sempre digo isso,
Hoje não se tem mais essa divisão, o professor, estudante. Eu não acredito mais nisso. Você constrói junto, o professor traz uma bagagem, o aluno traz outra bagagem, e juntos constroem um conhecimento técnico, né? E vejo cada vez mais nessa direção. Construir, pegar a informação, que tem muita informação, e às vezes até equivocadas na rede, e transformar isso em conhecimento. Com certeza, Moisés. O conhecimento te dá uma base muito sólida, né? E para você buscar esses conhecimentos, como você diz, e saber o que buscar essas informações, aliás. Mas a base sólida, eu acho que de um profissional capaz, né? Ela não se constrói apenas buscando ali informações no Google, apesar de elas serem muito úteis, né? Mas com certeza um profissional responsável, um profissional que tenha autoridade no que faz, né? Ele não vai poder se basear apenas em informações da internet, vai usar ela como uma ferramenta de apoio importante, para complementar, como você falou, para construir, né, uma situação de conhecimento mais ampla. Eu quero abordar outro assunto e ver a sua opinião sobre isso, porque a importância do nosso papel como técnico, como eletrotécnico para a sociedade. Lá para aquela vovozinha, para aquele tiozinho, que são leigos, que são de outras áreas, são do agronegócio, a nossa responsabilidade. Eu fico muito triste quando abro o jornal, quando recebo fotos de alguém que perdeu a vida hoje, com a tecnologia, os dispositivos que nós temos hoje, perder a vida com a eletricidade. Então, fica triste, né? Então, como é que nós vamos mudar isso? É com conhecimento, é com bons profissionais na ponta lá da sociedade, no posto de saúde, na questão de iluminação de Natal. Eu fico apavorado toda vez que é Natal, porque vejo em praças tudo fora de padrão, sem nenhum dispositivo de segurança, e está toda a sociedade, a comunidade com os seus filhos brincando na praça, mas não atende nenhum requisito técnico de eletricidade. Então, a importância do nosso papel como eletrotécnicos, conscientes da nossa responsabilidade social, para que a comunidade não venha a sofrer, né? Como é que você vê essa questão, que andamos com um computador no bolso, um celular, um computador no bolso, mas ainda assim perdemos vidas por causa da eletricidade? Certo. Eu acho que é bem pertinente a tua pergunta, Moisés. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito em campo, essas situações que você falou, de instalações sem critérios, né? Isso existe muito, pessoal, ainda na indústria, né? Na parte do agro nem se fala, as instalações prediais também, né? O que eu diria, pessoal, sobre o papel do eletrotécnico nisso? Também vou ilustrar com exemplos, tá? Sejam retos, sejam incisivos nas suas convicções, tá? O que o mercado, às vezes, condiciona? Ele condiciona um trabalho ao valor. E existem realmente clientes que se balizam só pelo valor. Só que se você for esse profissional, tá, pessoal, estou falando tanto de você trabalhar de funcionário, quando você trabalhar para você mesmo. Se você se balizar por isso, você vai ter que trabalhar sempre da pior maneira, porque sempre vai ter alguém que vai fazer um preço mais barato, e mais barato, e mais barato, e infelizmente, pessoal, a maioria dessas situações está associada ao custo, né? E uma parcela ao desconhecimento também. Mas o que eu vejo é muito relacionado ao custo. Tá?
Então, como eletrotécnico, como profissional da elétrica, pessoal, não se prostituam, tá? Tentando fazer um serviço a qualquer custa, ganhar um orçamento de qualquer maneira, ou agora indo para o outro lado, fazer um serviço sem algum conhecimento, ou fazer um serviço sem o material adequado, né? Como profissional da eletrotécnica, como dono de um registro profissional, que é só teu, né? Faça as coisas imaginando que ela é o reflexo de você, é o reflexo e na verdade, né? O reflexo da maneira como você se porta, o reflexo da maneira como você vê as coisas. A gente participou, pessoal, nesses anos de muitas concorrências, e a gente teve concorrendo com uma montagem, tá? De 36 pavilhões, tá? Agrícolas, pavilhões, esses no caso para aviários, vamos supor assim. A gente, no início do trabalho, chegou a trabalhar porque o pessoal contratou ali 2 empresas para fazer esse trabalho, e nossos preços ficaram muito parecidos. Depois de um tempo, todos os produtores que recebiam ambas as propostas acabavam indo para o concorrente. O que a gente notou? Alguns pontos que vou relacionar para vocês. Tá? No escopo lá da integradora, ela pedia uma malha de aterramento com cabo de cobre 25 milímetros com solda isotérmica. Então, a gente viu o nosso concorrente usar uma haste em vez de uma malha, com um conector com cabo flexível 2,5. E esse tipo de ambiente, pessoal, é o ambiente onde, como o Moisés falou, se perdem vidas. As pessoas morrem eletrocutadas lá numa linha de comedouro, numa bomba de nebulização, né? Isso, infelizmente, acontece, né? Lá no escopo dizia que os comandos deveriam ser feitos em 24 volts, de tensão de segurança. A gente verificava que não estavam sendo feitos, né? Ou seja, mandava 220 lá para o sensorzinho do prato, o sensor dava mau contato, o pessoal lá ia botava a mão, né? Infelizmente, muito comum. O escopo pedia que o ramal de baixa tensão da medição deveria ter uma altura mínima e uma distância mínima das estruturas metálicas. Isso não era respeitado, tá? Então, literalmente, pessoal, se vendiam as ARTs, né? Na época eu questionei a integradora e mandei fotos, mandei argumentação técnica, né? Então, empresas foram cortadas, mas, para resumir o caso, esse trabalho foi perdido. Por outro lado, outro setor da mesma integradora está sendo atendido por nós até hoje, porque a pessoa que está à frente do setor disse, né, Jason, faça da maneira correta, se proteja o cliente, né? E assim, pessoal, é na indústria, né? Assim é na hora de instalar uma lâmpada, assim é na hora de trocar um chuveiro, né? Fazer com responsabilidade, eu acho que é uma coisa que torna o técnico em eletrotécnica uma figura importante, assim como muitos profissionais de várias áreas, claro, mas importante no cenário, né? A gente mantém as coisas funcionando, né? Não existe setor, né? O mundo que a gente conhece hoje não existiria, tudo está voltado para a elétrica, né? A nossa própria comunicação aqui, todo esse aparato que precisa estar funcionando, que precisa ser instalado, né, depende dos profissionais da elétrica. E então, eu acho que quanto mais a gente for correto no que a gente fizer, eu acho que isso vai refletir, obviamente, na sociedade. E quanto mais o pessoal se acostumar com o correto e deixar de ver o errado, né, isso vai trazer valorização para o técnico, isso vai trazer segurança para os usuários, e vai acabar se realimentando, né? Então, a minha dica nesse ponto, e o que eu vejo nesse tempo, é que quando você deixa de fazer da maneira correta, seja por valor
ou seja para agradar o teu cliente, ou para agradar o teu chefe, né, para economizar um material onde não é possível, de alguma maneira vai dar errado, de alguma maneira vai terminar de uma maneira ruim, e isso vai acabar voltando para você. Eu não sei, Moisés, era esse o raciocínio, era essa a situação que tu queria que eu ilustrasse? Perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Mais comentários, pessoal? Até porque, Jason, hoje, claro, cada vez eu estou mais retirado da parte privada, né? E eu, né, me identifico muito contigo porque venho da mesma linhagem, né? De trabalhar. Mas eu acredito que até hoje o cliente lá na ponta, geralmente ele faz 3 orçamentos, ele está descartando automaticamente, eu não sei, eu gostaria de te ouvir, ele deve estar descartando o mais barato já e fica ali com um orçamento intermediário, nem o tão baixo, nem o tão alto, fica no meio termo. O mercado anda nesse ritmo, ou isso não é regra? Olha, eu não diria que fosse regra, né? Não é uma regra, mas isso tem acontecido, Moisés, né? O cliente, aquele que tem mais critério, que tem uma condição melhor, que tem uma empresa estruturada, ele costuma pesquisar o seu fornecedor, né? Então, se ele tiver ali uma proposta muito barata, provavelmente ele vai pesquisar, né? E vai ver que às vezes isso não é interessante para a empresa, né? Mas tem acontecido, sim, isso não é uma regra, porque infelizmente ainda você encontra o cidadão, aquele que você não deve fazer questão de trabalhar, que é o cidadão que nem lê teu orçamento, né? Ele olha o preço no final ali da tua proposta e dá o veredito, né? Esse é o cliente que cada vez mais a gente tenta deixar de atender, porque as pessoas não devem te procurar pelo preço, né? Elas devem te procurar pelas suas habilidades, pela confiança que você passa para ela. Então, a gente já teve a oportunidade de discutir com clientes orçamentos, né, para confrontar as duas situações, um valor mais alto e um valor mais baixo, né? Então, por isso, cada item que você redigiu, né, seja no teu orçamento, seja no seu relatório, você tem que ter domínio sobre ele, né? Isso é uma coisa que vai te dar segurança na hora de conversar, na hora de responder os questionamentos, e se você tiver a capacidade de respondê-los, né, e, claro, desde que isso seja tudo que você não esteja tirando da tua cabeça, obviamente não, que seja embasado no teu conhecimento técnico. Se você tiver essa capacidade, o cliente vai começar a ter confiança em você, no profissional, né? E isso vai se perpetuando, a relação de cliente-fornecedor vai se perpetuando, a relação de chefe-funcionário também vai agregando confiança. Eu acho que seria mais ou menos por aí, Moisés. Essa questão do mais barato, né? Sempre vai existir alguém, alguma empresa, algum técnico que vai oferecer um orçamento mais barato. Mas geralmente ele está fora das especificações, né? Ele está fora dos níveis de segurança, está fora dos padrões mínimos de qualidade. Então a gente tem que prezar mesmo por essa característica de fazer o trabalho corretamente. Com certeza. A gente está iniciando um projeto a semana que vem numa unidade de reciclagem de lixo e talvez até, mas eu de repente te mande mais tarde ou as fotos de como ela está e depois de pronta. Isso a gente costuma fazer nas nossas obras. Então, nesse orçamento também a gente teve essa situação, né, de o pessoal ter um orçamento bem mais em conta, né, de uma pessoa, de um profissional que já prestava serviço lá. Mas eu questionei o pessoal lá a gente participou lá de um comitê lá com os diretores. O que eu questionei?
O que leva vocês a acreditarem que o profissional que está dando manutenção até hoje e que deixou a situação chegar nesse ponto vai fornecer para vocês agora a solução disso? Né? Então, realmente não existe milagre. Né? O papel nosso é tentar fazer as coisas sempre da melhor maneira possível, e principalmente quando depender da nossa decisão, né, de como deve ser feito, aí sim, sem sombra de dúvidas, fazer a coisa sob as normativas, fazer a coisa sob os seus critérios de dimensionamento, sob os seus critérios de conhecimento, sob as orientações de um profissional que sabe mais que você, mas nunca na dúvida. Quando a coisa depende da sua decisão, quando é você que está projetando, quando é você que está organizando a reforma, como nesse caso, né, você precisa ser enfático nas suas considerações e fazer a coisa do jeito correto e nem de uma outra maneira. A questão do valor, infelizmente, como a gente já comentou, atrapalha ainda, né? Mas depois de um tempo de mercado, que o pessoal conhece o teu nome, que a pessoa conhece lá o eletrotécnico José, o eletrotécnico João, bom, esse cara aqui eu contrato porque eu sei que ele vai aqui e vai fazer direitinho, né? Depois de um tempo, é como uma peneira, né? Você acaba afastando cada vez mais esse tipo de público que busca preço, né? Acima de tudo. A sua postura e a sua forma de trabalhar no dia a dia e ao longo da tua caminhada vai acabar aqui selecionando os clientes que você vai atender. E pensando em funcionário de uma empresa, daí voltando a um tópico que a gente tocou antes, a sua postura como funcionário, a sua postura como eletrotécnico, vai acabar selecionando os patrões que você pode ter, né? Se você é um funcionário que não se contenta com medíocre, se você é um funcionário que não quer fazer o básico que te pedem, né? Você quer fazer mais, você quer entregar mais e você entrega mais cedo ou mais tarde você vai colher os frutos disso, pessoal. Antigamente, eu vi as pessoas mais velhas, principalmente, falar que trabalhar não deixava ninguém rico, que trabalhar não dá resultado, trabalhar honestamente não dá resultado. Então, hoje eu bato de frente com isso, pessoal, e tenho N exemplos de amigos que, inclusive, têm uma perspectiva muito melhor do que a minha, amigos que cresceram rapidamente e que trabalham de forma super honesta e super correta. O que eu digo para vocês é que isso tem um preço, né? Que isso, você precisa levantar cedo, você precisa estudar, às vezes você precisa deixar de ver Netflix, né, para estudar sobre um determinado assunto, né. Eu gosto de me dar os momentos de lazer, mas constantemente a gente precisa estar buscando esse aprimoramento, né. Por que estou aqui hoje? Porque eu acho que eu não estou ensinando. Cada vez que eu converso, eu aprendo, né? Então, aquela troca, como o Moisés falou ali, ela é muito interessante, ela é muito importante. Pessoal, se tiver mais alguma colocação aí, eu estou à disposição aí, espero que eu tenha contribuído aí com alguma coisa interessante aí, e que vocês consigam levar aí para o curso de vocês. Não, da minha parte está bem satisfatório, Geison. Tá muito bom aí. Com certeza, Geison, essas informações, até pelo vídeo que está sendo gravado e vai ser disponibilizado, vão ser extremamente úteis para esses futuros profissionais. Então, isso com certeza vai impactar na vida dos que estão aqui e dos que vão ter o privilégio de assistir esse vídeo. Então, nós só temos que agradecê-lo por compartilhar todas essas informações, experiências, trazer esse lado de vida, de empreendedor, que você nos mostrou aqui, colocou uma sementinha na cabeça de cada um dos nossos alunos aqui presentes. Professor Moisés, gostaria de fazer um
um fechamento, acho que nós estamos atingindo o nosso horário. Se aproximando, né, da finalização. Eu fico honrado, satisfeito, Jason, por ter aceitado o convite, né? Muito bom conversar com você, trocar ideias, visões da nossa profissão. O projeto e o bate-papo veio exatamente para isso. Conversar com o outro lado, com quem está lá na ponta, atendendo os clientes, quem está empreendendo, empregando, construindo conhecimento com a sociedade. E isso é muito satisfatório para nós, como instituição de educação. Então, parabéns aí pela apresentação, obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos, disponibilizar, né, nessa quarta de noite, o seu tempo para vir conversar conosco, né? Já deixo a instituição, o FRS, não apenas o campus de Ibirubá, mas toda a infraestrutura, são 17 campos, espalhados aí em todo o Rio Grande do Sul, de portas abertas para um futuro projeto, iniciação, parceria. Então, fica aqui a disponibilidade, né, da instituição para, quem sabe, aí, projetos futuros. E, então, em nome do Instituto, a gente agradece o carinho e atenção para os nossos estudantes. Obrigado. Ok, pessoal, assim, de coração, assim, quem fica honrado aí em participar dessa conversa sou eu. Obrigado aí aos colegas, futuros colegas de profissão e aos atuais que estão conversando, que estão assistindo ao vídeo. Obrigado aí pela presença, obrigado aos professores pela oportunidade novamente. E como mensagem final, eu gostaria de dizer para o pessoal que botem a meta e sigam até o final, que com certeza vai ser gratificante, pessoal. Para quem se encontrou na área da elétrica, tá? O curso vai te abrir muitas portas. Tá? Como eu falei, ele foi transformador na minha vida. Então, dou a maior força aí para vocês que estão nessa empreitada. Aproveitem a estrutura da instituição onde vocês estudam. Tá? E desejo muito sucesso para todos vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Jason. Realmente foi uma palestra muito boa, um bate-papo muito proveitoso, que será de grande valia. Então, em nome do Instituto, de todos nós, o agradecemos por disponibilizar esse tempo, muito obrigado. Gostaria de deixar um abraço aqui, então, ao Jason, aos professores, o Moisés e o Juliano, que estão aqui, aos nossos alunos, todos que estiveram presentes. Então, muito obrigado a todos. No chat já tem o cronograma dos próximos eventos, dos próximos quarta-feiras. Então, só tenho que agradecer a todos vocês e desejar uma boa noite. Fiquem bem, nos vemos na semana que vem. Noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Geis. Obrigado, professores, colegas. Até mais. Valeu, pessoal.